Olá, galera, boa noite a todos. Tudo bem por aí, né? Pelas fotos de vocês, tá tudo bem, né? Nada como uma segunda-feira de calor, né? Tô esperando faz tempo a November Rain e só alguma vez, algum dia choveu, né? Mas uma hora chega. A Leti já tá gravando, com certeza, né, Leti? Muito bem. Bom, pessoal, então, como eu coloquei ali no grupo, hoje nós teremos o nosso penúltimo encontro em vídeo, né? Ainda vai ter o último ainda semana que vem. Tá? Mas é o último assunto da nossa disciplina, tá? Então, a gente vai começar aqui, vamos conversar sobre o material ali que está disponível na aula de hoje, vamos conversar sobre o exemplo. Bom, quando a gente viu lá, né, uns 5, 6 aulas atrás, a Karina Trentin dando boa noite, Trentin. A gente viu lá que para a gente fazer o registro contábil dos custos, né, a gente tem que escolher um determinado sistema de custeio. Eu não posso fazer a contabilização dos custos apenas, né, de forma, né, que eu vou dizer assim, só no achismo, né, sem usar uma doutrina ou um sistema. Por isso que existem ciências contábeis e a questão dos sistemas de custeio. É mais ou menos como eu registrar o controle de estoque, né? Eu não posso só controlar o estoque entrada e saída, eu tenho que ter um método de controle. Então, para isso, eu tenho o PEPs, né? Tenho a média móvel, tenho o EPS e todos aqueles outros, né, métodos de controle de estoque que vocês já viram em algum momento no curso, tá? Tanto em gestão financeira quanto em ciências contábeis, tá? Bom, e a gente viu que existem, né, três métodos de custeio, que é o método de custeio variável, o método de custeio por absorção e o método de custeio por atividades. De maneira geral, todos eles trabalham com os custos, né, fixos, variáveis, diretos e indiretos. A única diferença é a forma que eu vou apropriar, a forma que eu vou calcular o custo de fabricação de um produto. Então, a gente viu lá no custo variável que só leva em consideração os custos variáveis, por isso que o nome do sistema é este. Também a gente viu que no custeio por absorção a gente considera os dois, tá? O variável e o fixo, porém o fixo ele é apropriado junto aos variáveis, como o nome diz, por absorção, de acordo com o percentual de vendas. Tá? E hoje nós vamos ver o custeio por atividades, né? Eu já estou com a tela compartilhada aí com vocês, que é a letra C, né? É o nosso terceiro sistema de custeio. O A de variável, B por absorção e o C custeio em atividades. Ele também é conhecido como custeio ABC, né? Porque ele vem da sigla em inglês, perdão, Activity Based Costing, que quer dizer atividade baseada em custos, ou custos baseados em atividades. Tá? Lembrando também que o custeio variável, ele não é aceito, né, pela Receita Federal como sistema de custeio oficial de uma organização, de uma empresa. Mas ele é usado para fins gerenciais. Se eu quero, né, analisar os meus custos a partir somente da visão dos custos variáveis. Já o custeio por absorção é aceito e também o custeio por atividades é aceito. Porém, eu também já comentei em algumas aulas, o custeio por atividades, ele tem algumas características que tornam mais difíceis uma organização adotar esse critério, esse sistema de custeio, que a gente já vai ver agora, tá? Então, conceitualmente, né, inclusive, abrindo um parênteses aqui, bastante esse material aqui do Custeio ABC já está lá na Ativari, né? Para quem já olhou a Ativari, tem uns que até já postaram, né? Foi baseado aqui algumas questões em cima do custeio de atividades. Bom, ele é um método de apuramento de custos que proporciona uma análise separada pelas diferentes atividades da empresa. Então, se antes eu calculava o custo do produto somente
pelos custos variáveis ou fixos e atribui a tudo ao custo unitário do produto, aqui eu vou continuar fazendo isso. Porém, antes de eu calcular o custo unitário, eu tenho que separar por atividades. Então, todas aquelas atividades que eu tenho, desde a compra da matéria-prima, por exemplo, até a confecção final do produto, eu tenho que separar e descobrir quanto custa cada momento destes na etapa de produção de um produto. Tá? Então, basicamente, lá nos dois custeios que a gente já viu, a gente calculava o custo unitário no início. Aqui não, aqui a gente vai calcular o custo unitário no final. O início é para eu calcular o custo de cada atividade, de cada etapa da produção. E o que é interessante, tá, pessoal? O custeio por atividades, ele não permite rateios, porque ele é um método de custeio bem qualificado. Então, para eu ter qualidade, eu tenho que saber com exatidão o custo da minha atividade. Tá? A gente vai ver no exemplo que é feito um rateio apenas para dividir os custos indiretos. Tá? Porém, no momento que eu estou calculando os custos de cada departamento, não tem como eu fazer uma regra de 3 ou fazer lá uma estimativa. Tá? Então, eu posso até estar usando, né, e fazendo cálculos usando o sistema de custeio por atividades. Porém, se eu fizer rateios e começar a dividir de forma arbitrária, não é custeio por atividades na prática. Tá? Por isso que ele é muito difícil de ser usado. Tá? Continuando aqui a parte conceitual, tá? Como eu disse, ele é chamado de custeio ABC, tá? E basicamente ele vai ser visto também lá em contabilidade gerencial, né, para os alunos de contábeis quando forem fazer essa disciplina, que ele também é usado para avaliação de desempenho de cada etapa. Então, se eu quero saber aonde que eu estou tendo mais custos, se é na compra, se é na estocagem, se é na serragem, se é na montagem, dando um exemplo de uma fábrica de móveis, né, eu consigo identificar usando esse método de custeio. Então, ele é bem mais amplo, né, ele não me dá só o custo unitário, ele me dá o custo de cada momento da etapa de produção. Tá? Por que vai servir essa informação? Porque a empresa vai saber aonde estão os custos mais elevados e vai poder fazer uma intervenção de melhoria, né? Seja para verificar se há desperdício, ou para verificar se tem mão de obra ociosa, ou para verificar se a qualidade ali do tempo, né? Muito tempo para fazer um pequeno serviço. Então, eu vou conseguir saber em qual momento eu estou tendo mais custos, e aí pesquisar se esse custo realmente é alto porque tem que ser, ou ele é alto porque tem algo atrapalhando. Tá? Então, essa é uma das vantagens do custeio ABC. Tá? E a ideia central, como eu disse, tá? Se o variável usa os custos variáveis, se a absorção ele absorve os custos fixos, esse aqui ele considera somente que os recursos são consumidos pelas atividades, e não o produto que come recursos. Tá? Lógico que a gente não vai aprofundar isso aqui, a gente vai ver isso aqui mais adiante, lá, principalmente para fazer contábeis, né? Mas a gente vai ver que ele é bem intencionado, vamos dizer assim, né, para calcular o custo. Só que eu tenho que ter as informações com real exatidão. E isto, culturalmente, me impede, né, de usar o custeio ABC justamente por essa dificuldade em estar buscando essas informações. Para quem já fez um trabalho de custos, ou trabalha na área, ou está estagiando na área, tá, sabe que são informações, às vezes, relevantes de vários locais. Então, se eu não vou conseguir utilizar o sistema de custeio como ele é, então não utilizo o ABC. Tá? Só para vocês terem um exemplo, né? O que acontece? Eu tenho lá uma etapa da produção que é a montagem, tá, dos móveis. Vamos seguir nesse exemplo dos móveis. Então, eu sei que na hora que eu estou montando aquele tipo de móvel, tipo uma estante, os meus funcionários demoram 2 horas para fazer a montagem, tá?
Só que eles, essas 2 horas, eles estão dedicados exclusivamente à montagem da estante. Eles não podem trabalhar meia hora aqui, meia hora lá no gaveteiro, ou meia hora no roupeiro. Não, ele tem que estar com dedicação exclusiva à estante. Se não, eu tenho que marcar num reloginho. Quantos minutos ele trabalhou no gaveteiro, quantos minutos ele trabalhou no roupeiro e quantos minutos ele trabalhou na estante, para eu dividir o salário dele por minutos ou por horas, para eu ter exatamente quanto que é de salário, no caso da mão de obra, na parte da montagem, que é a atividade, para cada produto. Então, vocês já viram, por esse exemplo simples, que dá um trabalho eu ter essa divisão. Tá? Até eu estava comentando com a Aline, né, que ela está estagiando em custos ali na Secretaria da Educação. A gente não usa na administração pública o custeio por atividade, apesar de ele ser bem, né, completo, porque, por exemplo, vamos pegar o prefeito, tá? Lógico que o salário do prefeito ele está no custo da administração pública, né? Só que, assim, ele está no custo da educação, no custo da saúde, no custo da assistência social. Como é que eu vou saber? O prefeito, ele trabalha para o município em todas as áreas. Então, eu teria que ter um reloginho lá do lado do prefeito, na hora que ele está assinando um documento da educação, opa, esse aqui é custo da educação. 2 minutos depois, agora está assinando um documento da saúde. Opa, mais 2 minutos para a saúde. Então, fica quase impossível de eu usar o custeio por atividade se eu não tenho esse controle. E se eu vou pegar o salário do prefeito e vou dividir numa proporção para cada secretaria, bom, aí é rateio, aí já não é custeio por atividade, aí é custeio por absorção, tá? Então, por isso que o custeio por atividade, ele é bom, mas poucas empresas usam ele, escolhem esse método de custeio, tá? Na prática, a maioria das empresas e órgãos públicos, né, que tem que ter apresentar os custos, usam o método de custeio por absorção. Mas nós temos que aprender a utilizar, né? Então, seguindo aqui no material, tá? Ó, ele fixa, né, o estudo nos custos indiretos, tá? Mas separadamente para cada atividade. Então, eu tenho que saber quanto é para cada atividade de forma real, tá? Então, eu tenho que, a primeira coisa que tem que ter em mente é separar a minha produção, separar ali, né, as etapas por centros de custos, né, ou no singular, centro de custo, que é onde eu vou fazer a separação por atividades. Então, o centro de custo pode ser o departamento de compras, pode ser o departamento de montagem, ou o setor de montagem, pode ser o setor de pintura, tá? Pode ser o setor de, se é outro produto, vamos pensar numa padaria, pode ser o setor de cozinha, tá? Então, eu tenho que separar, antes de tudo, esse centro de custos, para poder dividir para cada atividade esses custos indiretos, tá? Só que para eu direcionar esses custos, eu tenho que usar algumas regras, tá? Que no nosso caso aqui, a gente vai chamar de direcionador. Aqui tem um exemplo. Considerando uma certa etapa de produção, o quanto de energia elétrica é consumida naquela atividade. Então, vamos lembrar que eu estou, por exemplo, com a padaria, e eu tenho forno elétrico, não tenho forno a gás. Então, dentro do centro de custo, que é a de cozinha, que é a produção final do produto, o meu direcionador de custo vai ser a energia elétrica, porque quanto mais eu usar o forno elétrico, mais energia eu vou gastar. Tá? Se fosse o forno a gás, seria o consumo de gás. Então, cada setor vai ter uma característica que vai ser utilizada para ser o direcionador de custos. Não que seja só o único custo, mas seja o direcionador, o maior custo naquela etapa. Tá? Bom, depois que eu identifiquei os direcionadores, tá? O segundo passo é saber quanto que os produtos ou serviços consomem nessas atividades. Aí é algo bem comum, tá? Por exemplo, quanto que foi gasto de mão de obra, quanto que foi gasto lá de materiais de limpeza, tudo aquilo que envolve aquela etapa, tendo como direcionador de custo aquele custo principal,
tá? Mas já nos exemplos vai facilitar isso aqui, tá, pessoal? É só para a gente se familiarizar com esses termos. Antes de passar para o exemplo, né, nós temos aqui vantagens e desvantagens do custeio ABC, que é, né, o custeio por atividade, tá? Bom, qual é as vantagens? Melhor qualidade nas informações, que a gente já falou. Ele pode ser usado lá como gestão, então por isso que a gente vai voltar a ver, no caso a gente, que eu digo, o pessoal de contábeis, né, vai ver isso lá em contabilidade gerencial. O pessoal da gestão financeira, né, é só isso aqui que ele vai conseguir ver. Menor necessidade de rateios arbitrários, porque aqui sim eu vou ter mais precisão e quase certeza daquela utilização do custo, tá? Vai identificar quais produtos consomem mais recursos, tá? Identifica o custo de cada atividade. Então, eu sei qual é a atividade que custa mais ou que custa menos na empresa, tá? Muito bem. E, lógico, como tudo tem coisas boas e coisas más, temos algumas desvantagens, né, desse método de custeio. A principal, que a gente já viu, ele é complexo e leva muito tempo a sua apuração total. Então, já começa nos desmotivando nessa primeira aqui, tá? Ó, é preciso formular os próprios padrões de análise, o que necessita muita dedicação por parte da equipe. Então, no custeio aqui por atividades, não funciona o copiar-colar. Ah, mas na empresa tal usa assim, vamos usar aqui. É que cada empresa, vou imaginar, cada organismo, cada ser humano, por exemplo, tem a sua individualidade. Então, eu não consigo copiar e colar. Eu posso usar como modelo, mas fazer adaptações necessárias para as minhas atividades. Então, como está escrito aqui, precisa de muita dedicação da equipe para entender e identificar esses próprios padrões, tá? As informações buscadas podem não estar corretas, né, fidedignas, então, às vezes, eu digo lá que eu tenho lá o minuto a minuto que o gerente trabalhou lá, o gerente da produção trabalhou para cada produto. Só que, às vezes, é um número, um tempo arbitrado. Então, eu acho que foi uma medida real, mas a informação é arbitrada. Então, às vezes, a gente tem lá informações fakes que a gente usa no ABC. Então, já impede, né, dele dar uma informação com qualidade, que seria sua vantagem, tá? E, lógico, como é um sistema complexo, ele tem que estar em constante revisão. Então, se demora muito, né, para eu montar ele, e ele tem que estar em sempre revisão, bom, as coisas acontecem simultaneamente, eu estou montando e revisando. Só que, dependendo do tamanho da minha organização, essa situação aqui, ela não tem fim. Às vezes, o pessoal que trabalha nessa área de custos, né, quando está usando custeio por atividades, são o que a gente chama ali de mortos-vivos, né, de zumbis, que ficam fora do horário, chegam antes para tentar medir esses custos, mas nunca conseguem esta informação real. Então, por isso que ele não é motivador. Claro que isso a gente está falando de acordo com a nossa cultura brasileira, sul-americana, tá? Porque tem países aí que têm outras culturas que eles usam o ABC de forma sensacional e funciona. Claro, mas lá eles têm saco de ficar com o cronômetro toda hora do lado ali, vendo quanto tempo para cada produto, quando é produtos diferentes, né? Aqui nós não temos essa situação. Então, a gente usa mais o custeio por absorção no Brasil do que o próprio custeio por atividade. Bom, deixa de conversar teoria e vamos para os exemplos, né? Que a parte prática é sempre melhor que a gente tem para entender. Bom, tem aqui um exemplo. Inclusive, pessoal, esse exemplo aqui, ele em Excel, ele está disponível ali na aula 17 também, que vocês podem, inclusive, usar essa planilha do Excel aí para fazer os exercícios e a atividade prática, né? Que também já está disponível, mas que eu vou explicar na semana que vem. Tá? Mas a partir do exemplo de hoje, vocês já vão entender que é tranquilo, ainda mais se usar essa planilha do Excel aí. Então, quem quiser acompanhar lá pelo Excel, quiser acompanhar aqui, vamos ver agora como você faz, né, a correção desse exemplo. Bom, vamos lá. Então, essa empresa aqui, né, ela revende camiseta, calça e vestidos. Então, ela não produz, tá? Ela não compra o tecido,
não compra a linha e a agulha, tá? Ela simplesmente compra já pronta e revende. Não tem nenhum problema, tá? Eu posso fazer o custeio por atividades também. Então, qual é que é a primeira coisa? É separar por atividades, tá? Então, qual é que é a primeira atividade, tá? Comprar materiais. Então, lógico, eu tenho que comprar camiseta, calça e vestido, né, para poder revender. Então, essa é a primeira atividade. Se fosse numa empresa, a primeira atividade seria comprar materiais também, só que matéria-prima, né, insumos, acessórios. Né? Se fosse, no caso, produzir as camisetas, teria que comprar o tecido, teria que comprar a linha, a agulha, teria que ter outras atividades de comprar esses materiais, tá? Então, nesse exemplo aqui, nós temos essa primeira atividade de comprar materiais. E o valor dela, R$ 40.000, ou seja, eu comprei toda essa quantidade de camiseta, calça e vestido por R$ 40.000. Bom, como a gente falou teoricamente lá, a gente tem que escolher um direcionador de custos, que vai ser aquele item, aquela forma que vai possibilitar eu fazer a divisão, direcionar, melhor dizendo, né, tecnicamente, esses custos para cada um dos produtos. Nessa atividade aqui de comprar materiais, o meu direcionador de custos é o número de pedidos, ou seja, quantas vezes, qual é a quantidade, né, que eu comprei de cada produto. Número de pedidos de camiseta, número de pedido de calça, número de pedido de vestido, tá? Então, eu tenho aqui as quantidades compradas e o número de pedidos, que é o meu direcionador. Então, eu comprei aqui, ó, 2.000 camisetas, 6.000 calças e 2.800 vestidos, tá? Quantas vezes eu pedi, né, o setor de compras pediu para comprar? 40 vezes ele pediu para comprar camiseta, 60 vezes ele pediu para comprar calça e 20 vezes ele pediu para comprar vestido. Então, não confunde, isso aqui não é quantidade, tá, pessoal? Isso aqui é número de pedidos, pedido de compra. Cada pedido pode ter 10, 15, 50 camisetas, tá? Bom, aqui então tem o nosso quadrinho do centro de custo compras de materiais com direcionador número de pedidos. 40, 60, 20, como a gente fez. Eu tenho que já de imediato calcular o percentual de pedidos para cada um dos produtos, porque o direcionador é o número de pedidos. Então, né, fazendo aquela regra de 3 simples, o Excel também já está preparado. Então, eu tive 33% aproximadamente de pedidos para camiseta, 50% de pedidos para calça e apenas 16, quase 17% de pedidos de compra para vestidos. Então, no primeiro momento, já analisando aqui, né, eu digo que, como eu estou pedindo mais calça para comprar, eu estou vendendo mais calças também, tá? Mas isso aqui é só uma curiosidade, análise gerencial. Deixa para o pessoal de contábeis lá em contabilidade gerencial, tá? Muito bem. Aqui eu tenho minha outra tabelinha, onde eu fiz com aquelas informações da quantidade de produtos comprados, que elas serão úteis depois para descobrir o custo unitário. Então, 2.000 camisetas, 6.000 calças e 2.800 vestidos. Então, até aqui, pessoal, o único cálculo que eu tive que fazer é esse do percentual aqui, né? O resto foi só montar informações que foram disponibilizadas no cabeçalho aqui do exemplo, certo? Bom, agora o que que acontece? Eu vou distribuir esse valor aqui, 40.000, dentro da atividade de comprar materiais para cada produto. A partir do quê? A partir dos percentuais que eu calculei com o direcionador de custos. Então, ó, eu sabia que essa atividade aqui me consome R$ 40.000. Como é que eu vou dividir para cada produto? Através do direcionador de custo, que é o número de pedidos, que eu calculei o percentual. Então, eu vou pegar os 40.000 e multiplicar por cada percentual e vou descobrir quanto desses 40.000 vai para a camiseta, quanto vai para a calça e quanto vai para o vestido. Então, 40.000 vezes 33,33%,
eu sei que 13.300 e pouquinho desse custo é da camiseta, na compra, né? 20 mil, que é 50%, então 40 mil vezes 50%, a metade, 20 mil, é custo das calças. E os 13,33%, aproximadamente, vezes 40 mil, dá os 6.600 e pouco. Então, é quase um rateio, tá? Mas o nome técnico é direcionar os custos através de um direcionador chamado número de pedidos, tá? A diferença é que o rateio é arbitrário. Aqui eu tenho certeza que esse valor é correto, porque eu tenho a quantidade de pedidos e requisições, eu tenho as notas fiscais de compra dos produtos de 40 mil, então não estou fazendo achismos, né? Muito bem. Com isso, dentro da atividade comprar materiais, eu posso descobrir agora o custo unitário de cada produto. Como? Dividindo esses custos aqui pela quantidade de cada produto. Tá? Então, se eu dividir 13.333 por 2.000, eu sei que cada camiseta me deu um custo unitário na compra, na atividade compra de materiais, de R$ 6,67. Se eu pegar 20 mil e dividir por 6.000 calças, eu tenho um custo unitário de R$ 3,33 na atividade. Então, isso aqui não é o custo total unitário, tá, pessoal? É o custo da atividade, certo? E a mesma coisa para os vestidos. Eu tenho 6.666,67 e vou dividir pela quantidade 2.800, que vai me dar R$ 2,38. Então, eu descobri, ó, o custo unitário de cada produto, de novo, vou repetir, somente na atividade de comprar materiais. Então, qual é que é o produto que eu mais comprei? Calças. Qual o produto que teve mais número de pedidos? Calças. Qual é o produto que tem maior custo unitário? Camisetas. Então, não significa que seja uma sequência lógica. Isso depende da quantidade de pedidos, da quantidade de produtos comprados e, lógico, do valor envolvido nesta etapa de comprar materiais. Nessa primeira atividade aqui, nesse exemplo, na atividade de comprar materiais, alguém está com alguma dúvida com aqueles cálculos, com aqueles valores? Ou quer fazer algum comentário? Letícia disse que está tudo ok, né? Tudo belezinha. Então tá. Certo, pessoal? Então, este aqui, tá? Foi o primeiro exemplo. Esse aqui ficou fácil, por quê? Porque eu só tinha uma atividade, que era comprar materiais. Então, eu descobri o custo unitário da atividade, que na verdade também foi o custo total da gente. Tá? Como eu só revendo, né? Então eu compro e revendo. Poderia até ter outra atividade, que era a venda de produtos. Se eu considerasse a venda o custo, mas venda, né? Contabilmente a gente sabe que é mais despesa, né? E não entra aqui no custo, que é o nosso objetivo. Bom, agora o segundo produto, tá? Esse sim, eu estou produzindo, tá? Então, eu tenho ali uma padaria, ó, Tio Ali Padaria, tá? Inclusive, aí, a gente está vendendo sonhos aí para alguns, né? Então, quem sabe, né, vocês possam ser nossos clientes. Então, essa padaria, ela produz dois produtos, biscoito e bolacha. Eu sei que tem uma briga eterna aí para saber se biscoito é bolacha e se bolacha é biscoito. Mas nós aqui, para não ter problema, a gente faz os dois produtos, tá? Muito bem, que informações eu tenho? E eu produzi 5.000 biscoitos e vendi cada biscoito a R$ 4, tá? E produzi 6.000 bolachas e vendi cada bolacha a R$ 4,50. Informações.
Também eu já tenho os custos diretos, então lembrando que os custos diretos não precisa, né, de direcionador de custo, não precisa nada. Como a gente viu, o foco do sistema por atividades é, ou melhor, são os custos indiretos. Então, o custo direto, eu já sei que para cada produto, eu já tenho esse custo que já está lá nele, ele já é dono. Então, materiais diretos, né, que é a matéria-prima, insumos, tudo aquilo aí que eu preciso para fazer o biscoito. A cada biscoito, R$ 1,35. A cada, desculpa, a cada materiais diretos usado, né, 1,35 eu sei que vai para biscoito e 1,50 eu sei que vai para bolacha. E a mão de obra, lá os padeiros, né, auxiliar de cozinha, também. Eu sei que esse pessoal aqui trabalha somente para o biscoito, R$ 1,70, e esse pessoal trabalha somente para a bolacha, R$ 1,35. Então, os custos diretos não tem que rachar, eles já estão ali anotados também, informados para vocês. Bom, que outra informação nós temos? Custos indiretos, os CIFs, né? Esses, assim, eu tenho que me preocupar, tá? Porque eles são comuns aos dois produtos, né? Então, eu tenho lá custos indiretos gerais, 2.000, o aluguel lá da minha padaria, 4.000, 1.800 de frete sobre as compras e mais 1.950 de comissões, tá? Sobre as compras também. Então, o que acontece? Eu tenho um total de custos indiretos, que é a soma deles, de 9.750. Se eu usasse o custeio variável, isso aqui não me consideraria, porque o custeio variável só trabalha com custos variáveis. Se fosse o sistema por absorção, eu teria que ratear esse valor de acordo com a quantidade de produção. Simplesmente fazer a regra de 3 aqui entre 5 e os 6.000. Mas como eu estou trabalhando com custeio por atividades, eu vou ter que apropriar cada produto esse valor aqui de acordo com as minhas atividades, com os meus departamentos e os meus direcionadores de custos. Então, nesse exemplo aqui, nós temos dois departamentos. O departamento de compras, que compra lá matéria-prima, né, tudo aquilo necessário para fazer o biscoito e a bolacha, e o departamento de preparação, que é a cozinha, né, que faz lá a massa, faz tudo direitinho e coloca no forno. Muito bem. Dentro do departamento de compras, tá, a atividade é comprar os materiais. E o meu direcionador de custo, tal qual o primeiro exemplo, é o número de pedidos. Quantas vezes, tá, eu pedi para comprar materiais diretos? Ou os padeiros, no caso, pediram, tá? E o valor disso aqui é 5.000 de toda essa atividade, tá? A preparação, qual que é a atividade dela? Montar, né, os biscoitos, as bolachas e assar. E qual é que vai ser o direcionador de custo? O tempo de confecção. Então, o número de horas ou minutos que você leva para fazer os meus produtos. E o custo total disso é 4.750. Então, pessoal, se vocês notarem, esses 5.000 mais os 4.750 é o valor total dos custos indiretos, tá? Esta divisão aqui para cada setor eu fiz de acordo com a informação real que eu separei, tá? Claro que não vai ter 100%, né? Nada é 100%, nem o exame de DNA é 100%. Então, eu tenho que procurar deixar o mais real possível, não arbitrar custos, né? Senão, arbitrar vai lá para absorção. Então, de maneira qualificada, eu descobri que do total aqui dos 9.000 e pouco, 5.000 é para compras e 4.750 é para preparação. Claro que aqui fica fácil de ver que, por exemplo, nota fiscal de compra, eu sei que é tudo do departamento de compras. Assim como o gasto do gás, o gasto da energia e principalmente a mão de obra, né, que eu estou usando o tempo de confecção, é só dos padeiros que não estão comprando, estão só fazendo. Então, não é difícil, né, ter essa quase certeza que esses valores pertencem a cada atividade. Bom, então, o que é que eu tenho que começar a fazer agora? Isso aqui é tudo informação da questão, tá? No caso aqui do exemplo,
tá? O que eu tenho que fazer agora? Aliás, eu tenho mais informações ainda, tá? Perdão. Eu tive 136 pedidos para o biscoito e 34 pedidos de compra, né, de materiais diretos para as bolachas. E eu levei 2.200 horas para fazer os biscoitos e 1.800 horas para fazer as bolachas. Aqui, né, é o somatório de cada um desses direcionadores. Bom, agora sim que começa o cálculo propriamente dito e, como eu digo sempre, aconselho a todos a usar o Excel, tá? Mas quem quiser fazer manual também, fique à vontade. Bom, vamos começar por departamentos, tá? Então, lembrando, eu tenho compras e tenho preparação. E dentro de cada atividade, de cada departamento, eu tenho os dois produtos. Bom, de compras, segundo a minha informação, o meu direcionador de custo é o número de pedidos. Então, eu vou dividir esse valor de 5.000 para cada produto de acordo com o número de pedidos. Então, vou fazer a regra de 3, né? 136 pedidos para o biscoito, 34 pedidos para a bolacha. Então, fazendo a proporção, 80%, como é que eu fiz isso, né? 136 dividido por 170 vezes 100, 80%. 34 dividido por 170 vezes 100, 20%. Então, desses 5.000 reais, que é o meu custo indireto e despesa do departamento de compras, 80% vai para o biscoito, 20% vai para a bolacha. Então, 4 mais 1.000, 5.000. Então, como eu disse, né, o raciocínio ele é semelhante ao que a gente já vinha fazendo desde sempre. Ele só é mais trabalhoso, porque eu trabalho com essa questão aqui, ó, direcionador de custo e departamentos e atividades. Mas, vamos dizer assim, matematicamente, é praticamente a mesma coisa, tá? Claro que o resultado vai ser outro número, mas o raciocínio de proporção, né, regra de 3, multiplicação e separar por produto é o mesmo, né, que isso é um conceito geral de custos. Continuando aqui agora, muito bem, agora eu vou para o outro centro de custo, que é a preparação, é a cozinha, cujo direcionador é o tempo de confecção, tá? Que tem um valor total de 4.750. Então, vamos ver quanto para cada produto vai esse valor. Ele vai ser de acordo com o quê? Com a quantidade de horas para cada produto. Então, né, se eu pegar 2.200 horas, dividir pelo total, que é 4.000 horas, né, que é a soma dos dois, vai me dar que 55% das horas foram gastas nos biscoitos. Consequentemente, 1.800 dividido por 4.000 vezes 100, determina que 45% das horas foi gasto na confecção das bolachas. Fazendo, então, a nossa regra de 3, 4.750 vezes 55%. Então, no centro de custos, preparação, com o direcionador de custos, tempo de confecção, o custo do biscoito foi de 2.612,50. E já, nesse mesmo centro de custo, os 4.750, 2.137,50, que é 45%, foram para bolacha. Então, é o mesmo raciocínio, pessoal, em cada centro de custos. Se no primeiro exemplo eu só tinha um, aqui eu tenho dois, mas é o mesmo raciocínio em cada um. Então, já descobri, ó, que nessas atividades, 4.000 aqui é do biscoito, 2.600 aqui é do biscoito também, só que no outro centro de custo. Já a bolacha é 1.000 aqui nas compras e 2.137 na confecção, tá? Então, só para abrir um parênteses, né, de forma gerencial, dá para ver que a grande maioria dos custos nas compras é do biscoito. Aqui eles já são mais equilibrados. Lógico, os dois têm praticamente o mesmo processo, né, de confecção. Já aqui eu posso comprar produtos especiais e mais caros, por exemplo, para o biscoito.
para dar um padrão diferente. Já o tempo que fica no forno e o salário do padeiro é mais parecido. Então, por isso que eles já ficaram mais semelhantes. Mas isso aqui só para verificação, tá? E por fim, agora, pessoal, é que eu vou calcular o custo unitário de cada produto. Se no primeiro exemplo, né, deixa eu subir aqui, a gente fez ele direto, porque só tinha um setor, aqui, como eu tenho dois, eu vou ter que fazer linha a linha, coluna a coluna, e descobrir o valor. Então, pode ser que a maior dificuldade que vocês encontrem seja essa, mas o Excel lá para mim já está preparado para trazer informações. Você só tem que entender da onde vêm essas informações, tá? Que é o que eu vou explicar agora. Bom, o que acontece? Receita de vendas, tá? Da onde que saiu esses 20 mil reais aqui? Bom, se eu olhar aqui, vocês viram que eu produzi 5 mil e vendi cada um deles a R$4. Então, se a conta está certa, 5 mil biscoitos vezes R$4 me deu uma receita de vendas de 20 mil, tá? Da onde saiu esses 6.750 de materiais diretos aqui? Bom, dessa informação aqui, ó. Se eu tinha R$1,35 para cada biscoito produzido, então 5 mil biscoitos vezes R$1,35 dá 6.750. Custo direto, é só multiplicar. Da onde saiu esse valor de mão de obra do biscoito? Então, vamos ver aqui, ó. Eu sabia que de mão de obra eu tinha R$1,70 para cada biscoito produzido. Então, 5 mil vezes R$1,70 vai me dar 8.500. Então, isso aqui foi só multiplicação direta. Agora, aqui é que entra nos meus dois centros de custos, meu custeio por atividade. Então, no setor de compras, como que eu descobri que é 4 mil para o biscoito? Bom, foi o que a gente acabou de ratear aqui, ó. Ratear não, acabou de direcionar nessa atividade, 4 mil. Mesma coisa no setor de preparação. Da onde que eu descobri que na preparação o biscoito gasta esse valor? Desse meu direcionamento de custo aqui que a gente fez o cálculo. Para saber se eu tive lucro ou prejuízo na venda do biscoito, bom, é só pegar os 20 mil da receita e ir diminuindo, né? Tanto que tem um menos ali na frente de cada um. Então, ele vai me dar um valor negativo de 1.862,50. O que isso significa? Que na produção e venda dos biscoitos eu tive um prejuízo de 1.862,50. Tá? E, por fim, a última linha me diz o custo unitário de fabricação de cada produto. E como é que eu vou descobrir isso? Tá? Eu tenho que somar essas 4 informações aqui, materiais diretos, mão de obra, compras e preparação, e dividir pela quantidade produzida, 5 mil. Então, eu não estou aqui com somatório, né? Mas se vocês somarem esse valor aqui, deve dar, deixa eu ver, 14, 15, 19, 21 e poucos, né? 21 mil e poucos, dividindo por... Na verdade, 21.862,50, né? Lógico, tá? Dividir, então, 21.862,50 dividido por 5 mil, vai dar R$4,37 para a produção. E olha que interessante, né? Eu, no final do processo, descobri que cada biscoito produzido vale R$4,37. E por que o meu preço de venda é 4 pila? Eu estou vendendo a menos de preço de custo. Por isso, lógico, só podia dar prejuízo. Tá? Mas isso é contabilidade gerencial. Isso é para o futuro aí, para quem é de contábeis. Tá? O mesmo raciocínio, né, pessoal, a gente faz na bolacha. Da onde saiu esses 27 mil aqui? Tá? Daqui, ó. Produzi 6 mil bolachas e vendi a R$4,50. Então, fazendo essa multiplicação, me dá 27.
Materiais diretos também. Eu descobri aqui que materiais diretos, ó, 1,50 vezes 6.000 e mão de obra direta, né? 1,35 vezes 6.000. Então, fazendo essa multiplicação, descobri que materiais diretos daria 9, ou melhor, deu 9, e mão de obra direta, R$ 8.100. E os dois centros de custos vêm daquele meu direcionamento que eu fiz aqui, ó. R$ 1.000 na preparação, 237,50, aliás, R$ 1.000 nas compras, 2.137,50 na preparação. Então, estão aqui. Fazendo o mesmo raciocínio, 27.000 menos esses 5 custos, me deu uma sobra, um valor positivo de 6.762,50. Então, eu tive um lucro na venda das bolachas. E o custo unitário é o quê? É a soma desses 5 custos aqui, que vai dar em torno de 20.000 e pouquinho. 20.000 e pouco dividido por 6.000, né, que é o total produzido, dá um custo unitário de R$ 3,37. E tem a última coluna aqui do lado, né, que é o total dos produtos. Então, que é só somar, né? Se a gente fizer manualmente, é só somar essa linha, somar essa linha, somar essa linha, e vai dar aqui. Ou no Excel, né, já está configurada a célula para somar. Então, de forma unitária, usando o sistema de custeio por atividades, o biscoito me deu prejuízo, a bolacha me deu lucro, mas as vendas totais da Tchuali Padaria totalizaram com lucro. E ainda eu descobri o custo unitário para cada produto, de acordo com o sistema de custeio por atividades, ou sistema de custeio ABC. Então, talvez, né, ele seja mais complexo, como a gente já falou, já tinha comentado, porém, de maneira lógica, é muito semelhante ao que a gente vai fazendo desde o grau A. Sobre esse exemplo 2 aqui, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém se perdeu no meio do caminho? Beleza, né? Quem cala está entendendo tudo. Muito bem. Então, pessoal, o que é que nos resta agora? Nós temos 2 exercícios, ou não, 2 exercícios, tá? Eles são muito semelhantes ao exemplo 2, já que tem 2 produtos. Então, no exercício 1 aqui, nós temos uniforme escolar e uniforme empresarial, que são meus produtos. Tem aqui o departamento de compras e de preparação, né, para cada uniforme. Tem aqui as informações. O que vocês têm que fazer? Fazer o direcionamento de custo por atividades e depois o resultado final. Lembrando que a gente não vai trabalhar com lançamentos contábeis no sistema ABC, até porque ele é o mesmo. Então, não vamos repetir isso de novo, né? Vocês já estão craques em fazer lançamentos contábeis. Até o pessoal da gestão financeira já está sabendo fazer, tá? Então, aqui mesmo vai ser só a parte matemática do custeio, tá? Então, esse foi o exercício 1. O exercício 2 também trabalha com 2 produtos, que é o hot dog e o hot chicken, tá? Também a nossa empresa aí, né? Tchuali Limitada, tá? Temos aqui as informações, tá? Nós temos, na verdade, aqui 3 centros de custos, tá? Mas também não tem que ficar desesperado, porque no exemplo aqui, ó, eu fiz em 2, é só fazer em mais um, já tem 3, é o mesmo raciocínio sempre, tá? E depois fazer o resultado. Lembrando, né, que quem já deu uma olhada na atividade prática, tá? Que eu já tinha disponibilizado anteriormente aí, a atividade prática ela também é semelhante a esse exercício, tá? Mas não apresse nada, tá? Faça os exercícios, se tiver dúvida, eu vou estar disponível aqui até as 22 horas, tá? Como sempre, ou depois em horários aleatórios. Na semana que vem, a gente vai ter a nossa última videoaula, onde a gente vai debater a correção desses exercícios, tá? E já vou dar mais algumas dicas ali para a atividade prática. Tá? Mas quem se garante, né, faz o exercício,
faz atividade prática, né, e já vai postando lá, vai se livrando. A Ativale também está lá, tá? Todas elas, o prazo é na última, dia 7 de dezembro, né, que é na semana 19, semana do grau B para todas as disciplinas. Alguma pergunta sobre os exercícios, sobre o sistema de custeio ABC? Ok. Tá, pessoal? Então, antes de sair, só queria dar 2 avisos mais para vocês, né? Que a FTEC pediu. Então, a avaliação institucional ela foi prorrogada até o fim do mês, né? Até dia 30. Então, quem não fez a avaliação ainda faz, tá? Bento Gonçalves, ela está na frente, então nós estamos com um percentual de 54% dos alunos da faculdade já com CPA e a avaliação feita, mas façam a avaliação, né, que ela é muito útil para sugerir, para criticar, né, para qualificar a instituição. Tá? As outras unidades nem atingiram 50%, então Bento sempre na frente. Né? E a questão das rematrículas, né? Se vocês estão com dúvidas, se tem alguma necessidade, converse com o Mauro, que é o coordenador, ou fale comigo aí, que a gente vai estar orientando vocês para pegar as melhores disciplinas. Sabe que o sistema ele abre todas as cadeiras possíveis, porém nem sempre vocês têm os pré-requisitos, né, para tais cadeiras. Então, se tem dúvida, procure conversar. Sim, né? E outro agora já é mais particular. Quem é de contato já está sabendo, né? Mas eu reforço que quem ainda não fez o pedido da sua camiseta de contábeis, né? O prazo é até amanhã à noite. Na quarta-feira a gente está mandando para a gráfica, né? Para quem fez o pedido poder receber ainda, antes de ir para a praia, lá em Cidreira, né? Na Soberania em Cidreira, a camisa dos contábeis aí. Se alguém da gestão quiser a camiseta, não tem problema, manda um WhatsApp, eu tenho um modelo, posso disponibilizar para vocês ali, tá? Mas quem está interessado de contato ainda não fez o pedido, só mandar ali no grupo que a gente criou e siga lá pela. Mais uma pergunta geral, aleatória? Nada, previsão do tempo, ninguém quer saber, vai chover ainda, não sei quando, mas vai chover. Aí, né, quando chove em novembro rain. Bom, pessoal, não tendo perguntas, não tendo mais dúvidas, essas dúvidas com certeza vão surgir no momento que vocês vão estar fazendo, né, as questões. Estou no grupo de WhatsApp ali disponível, ou se quiser mandar o particular, para tirar as dúvidas aí dessas duas questões dos exercícios. Então, muito obrigado a todos, uma boa semana, né? Se cuidem aí, né? Está voltando, não mais fácil a pandemia, mas é só se cuidar que também o bicho não é tão grande assim. E isso, claro, saber cuidar, né? Agora, quem não se cuida, aí é complicado. Boa semana a todos, até uma próxima, então. Até mais.